Já para começar, queria já parabenizar a Leila. Já começou com o pé direito. Já começou aí mostrando como se trabalha, como pessoas que têm voz, que têm espaço, que têm impacto, que pode gerar uma influência muito maior, pode fazer e, né, precisam fazer. E óbvio, né, ela como mulher se posicionou, mas realmente, até quando só mulheres, né, vão ficar se posicionando, só mulheres vão, né, defender a causa, vão sofrer a causa. É bem triste mesmo essa situação, mas o que me conforta é que a Leila como mulher, ela foi, se posicionou, usou a voz dela para gerar um impacto e para realmente as pessoas talvez aí pararem e refletir que a gente precisa fazer muito mais pelo próximo, por ser humano. Que eu acho que independente do sexo existe um ser humano, cara, e ele precisa ser respeitado, ele precisa ser amado. E isso aí, esse crime é assim, nossa, me deixa assim realmente muito pensativa e também pensando como que eu posso fazer para poder, sei lá, de alguma forma tentar ajudar, mas assim, sozinho não dá. E realmente, enquanto essa situação, né, esses crimes continuarem sem consequências, serão somente sementes para que outros próximos possam aí acontecer. Né? Ela não dá ponto sem nó. Ela sabia exatamente o que ela ia causar. Ela causou uma demolição. Ela rachou as estruturas. Alguém vai ter que se posicionar. Como eles vão? Porque a frase dela foi perfeita, né, Marília? Ela falou: a impunidade é a semente do próximo crime. É exatamente isso. É exatamente isso. Ela forçou elegantemente os caras que estão lá a se manifestarem. É isso, gente. A gente está vendo as coisas mudando muito rapidamente, né? Não vai ter volta para aquele mundo. A luta se faz de vitórias e derrotas, como já diria Fernando Diniz, sobre o qual vamos falar mais tarde. Uma pessoa que está trabalhando com a CBF, no caso a Leila Pereira, chefe de delegação da seleção brasileira para esses amistosos aqui na Europa, falando sobre os casos de Robinho e Daniel Alves. Depois da entrevista coletiva, a Leila Pereira conversou com a gente do All Sport e disse que ela sabe que a CBF não se manifesta, que não há essa conversa nos bastidores da CBF, mas que ela, como mulher, deveria se manifestar a respeito desses dois casos, e disse que ambos, e especialmente o do Daniel Alves, depois da liberação dele, mediante da decisão pela liberação, na verdade, mediante pagamento de fiança, disse que esse caso é um tapa na cara de todas as mulheres e que em cada caso como esse, com impunidade, acaba se criando uma semente para que outros crimes aconteçam, né? É um posicionamento forte da presidente do Palmeiras, que está chefiando a delegação aqui. É a primeira vez na cobertura de seleção brasileira que eu vejo alguém com o uniforme da CBF, porque a Leila aqui representa a CBF, falando abertamente sobre esse caso. A gente espera que seja aí, quem sabe, um gatilho para que outras pessoas da entidade também deem opiniões a respeito, ou também se manifestem, né? Do Robinho, para que essa prisão seja suspensa até que os trâmites de recursos que ele tem direito em relação a decisão da homologação da sentença italiana e não sobre o caso do estupro, contra isso não há nenhum recurso a ser feito, seja cumprido. Ainda o ministro Luiz Fux foi o sorteado pelo sistema do STF para julgar esse pedido de habeas corpus, mas ainda não há essa decisão. Só porque, como é jogador de futebol, como é famoso, aí todo mundo tem medinho e muita gente acredita que ele não estuprou ainda. Ele já foi condenado, ele é condenado por estupro. E ele ficou durante 5 ou 6 anos na praia, jogando futebol com os amigos, jogando com um monte de gente, tomando água, indo em passeata. E que tá tudo bem, irmão. Cada um vai aonde quiser, mas é estuprador livre. Tanto é que o Santos quis contratar ele em 2020. Vocês esqueceram disso, né? Contratou, inclusive. Contratou e depois aí os caras pegaram o contrato suspenderam o contrato. Essa é a verdade, irmão. Então é o seguinte, um cara que estuprou coletivamente uma mulher e que deu entrevista para a Rede Record, dizendo que ele foi vítima de racismo, e ninguém entrevistou ninguém da família. Ninguém falou nada da mulher. A mulher tem que provar toda hora que ela não foi estuprada. Pô, se nós não podemos aqui, tanto de uma maneira bem forte, bater forte nisso, para que isso não aconteça tudo mais, mas nem as mulheres falam, nem as mulheres se posicionam, porque tem medo.
E eu entendo isso perfeitamente. Eu, como não tenho medo, eu sou temente a Deus. Eu tenho medo de Deus, meu irmão. Eu tenho medo de Deus. E você, Robinho, a hora que você chegar na prisão, porque agora é todo mundo junto. Meu irmão, você sabe qual é a lei lá, né? Para estuprador? Você sabe qual é a lei? Vocês sabem qual é a lei para estuprador? Sabe qual é a lei? Vocês vão ver a lei para estuprador na cadeia. Você vai ver o PCC que vai fazer com você, irmão. É aqui, ó, no meio. É no meio. Porque quando você estava aqui, ó, e os áudios são tão... o Cascão chegou para mim, Neto, mas você vai... Vou colocar os áudios. Doa quem doer. Porque se eu não colocar esses áudios, como é que um papai vai ter a noção da filha? Como é que uma vovó vai ter a noção da filha? Como é que uma mãe vai ter a noção? Tem que saber, meu irmão. Tem que saber com quem você lida. E não é porque é rico. Porque na Espanha, você paga 1 milhão de euros, você pode estuprar. O que o Robinho jogou, tá tudo certo, irmão. Jogou aí, tá tudo certo. O que o Daniel Alves jogou, tá tudo certo, irmão. Jogaram, foram jogadores de futebol, ganharam títulos, legal. Mas isso é outra coisa. Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Sabe por quê? Porque eles estupraram uma menina. Uma mulher. E porque é jogador de futebol, meu irmão, vai pro raio que o parta. Porque não pode isso. Ou a gente briga por isso na televisão, eu, o Veloso, o Souza, o Batistinha, quem quer que seja, em qualquer que seja a televisão. Ou a gente faz isso, ou a gente tá meio que duvidando da condenação.